Você foi programado para ser pobre e nem percebeu. No final desta reflexão, você vai entender que o que te impede de prosperar não é o mundo lá fora, mas o mundo que habita dentro de você. Ao longo dos próximos minutos, vamos revelar os mecanismos invisíveis que moldam sua relação com o dinheiro, com o sucesso e com você mesmo. Essa história não é sobre fórmulas, é sobre verdades enterradas. E se você ouvir até o fim, talvez descubra por que alguns seguem ricos mesmo sem esforço e outros continuam na escassez, mesmo tentando de tudo. Agora feche os olhos e entre em um lugar dentro de você que foi silenciado por muito tempo. Você não nasceu pobre, você foi programado, como um código implantado sem que você percebesse, como um vírus, silencioso, persistente e, o pior de tudo, hereditário. Desde pequeno, alguém te disse o que era certo. Alguém te mostrou o que era possível. E alguém te ensinou a ter medo do impossível. Quando você ouvia "dinheiro não traz felicidade" ou "quem muito quer, tudo perde". Aquilo parecia só uma frase, mas era um feitiço. Palavras moldam crenças. Crenças moldam decisões. Decisões moldam destinos. E é assim que você está aqui, preso em um labirinto invisível, chamado realidade. Mas a pergunta real não é por que você não enriqueceu. É, quem dentro de você não te deixou tentar? Se você escutar com atenção até o fim, talvez enxergue que a pobreza não está na falta de oportunidades, mas sim na abundância de programações erradas. Você não foi criado para vencer, foi moldado para obedecer. Imagine uma criança com os olhos bem abertos, observando tudo. Ela não questiona, ela absorve. Ela vê os pais brigando por dinheiro, vê o estresse nas contas, vê o medo nos olhares. E ela aprende. Dinheiro é problema. Riqueza traz dor. Quem tem muito, perde tudo. Agora avance 30 anos. Essa criança virou você, trabalhador, sonhador, mas travado, com medo de querer mais, porque algo dentro de você ainda repete: melhor não arriscar, melhor ser grato pelo pouco. Mas, e se essa gratidão estiver camuflando o medo? Você já percebeu como algumas pessoas simplesmente sabem que vão prosperar? Elas não se esforçam mais que você. Mas tem algo que você não tem: a autorização interna para vencer. Enquanto você luta para se provar, elas crescem como se fosse natural. A diferença está no código-fonte, na linguagem secreta que governa suas ações, naquilo que você acredita sobre si mesmo e sobre o que merece. Você pode trabalhar duro, mas se dentro de você houver um código dizendo que ser rico é perigoso, você vai se sabotar. Sempre. Vai gastar o que não tem. Vai desistir antes de tentar. Vai escolher caminhos errados. Não por burrice, mas por fidelidade ao script oculto que te entregaram. Agora feche os olhos e lembre-se: quais frases você ouviu sobre dinheiro na infância? Não somos ricos. Isso é só para os outros. Você acha que dinheiro dá em árvore? Essas frases não eram apenas palavras, eram marteladas no seu inconsciente. E hoje, você age como quem ainda escuta isso, mesmo que ninguém mais fale. Você foi hipnotizado, programado, adestrado emocionalmente para aceitar o pouco e rejeitar o muito. Você tem medo de ganhar? Ou tem medo do que vai acontecer se ganhar? A mente pobre não teme a escassez. Ela teme a mudança. Ela prefere o conforto do conhecido ao risco da liberdade. É por isso que tantas pessoas sabotam as próprias finanças logo após um aumento,
uma promoção ou um lucro inesperado. Elas não estão preparadas emocionalmente para carregar o peso da abundância. E então elas perdem tudo e dizem: "Tá vendo? Dinheiro não é para mim." Mas era. Sempre foi. Elas só não tinham a estrutura interna para segurá-lo. O dinheiro não transforma ninguém. Ele apenas amplifica o que já existe. Se dentro de você existe escassez, ganhar mais só vai ampliar o vazio. Você precisa primeiro mudar a raiz, antes de colher frutos diferentes. Mas como se muda uma raiz que você nem sabe que está lá? Começa com um choque, com uma quebra, com uma decisão de não ser mais quem programaram você para ser. Você não precisa se tornar outra pessoa. Você precisa apenas lembrar quem você era antes de ser treinado a ter medo. Esse vídeo não é sobre dinheiro, é sobre consciência, sobre quebrar correntes invisíveis, sobre colocar a mão na própria mente e reescrever os comandos que alguém digitou por você. Você foi ensinado a sobreviver, mas nasceu para expandir. Você foi condicionado a esperar pouco, mas carrega em si um potencial que nem você conhece. E é por isso que a pobreza dói tanto. Não porque ela machuca o corpo. Mas porque ela sufoca a alma. Você sente que poderia mais. Você sonha com algo maior. Mas sempre há algo que te puxa de volta. Algo que diz: fique no seu lugar. Não seja ambicioso. Seja realista. Mas realista para quem? Para eles? Ou para você? Chegou a hora de reprogramar, de fazer as pazes com a riqueza, de entender que dinheiro não corrompe, ele revela. E se há bondade em você, prosperar é um ato de coragem, de justiça, de reparação. Você foi programado para ser pobre. Mas pode se reconstruir para prosperar. Tudo começa na mente. Você já se pegou sabotando um plano que estava funcionando? Já conseguiu economizar, começar a crescer, e do nada, algo dentro de você decidiu desistir? Fez você gastar tudo, te distraiu, te levou de volta ao início. Essa voz não é loucura, é o código oculto agindo, é a mente tentando voltar ao que ela conhece, a escassez. Toda mente tem um termostato, como o ar-condicionado de uma casa. Você pode até aquecer por um tempo, mas se o termostato estiver programado para 18 graus, ele vai forçar tudo a voltar ao frio. Sua realidade financeira é a temperatura da sua mente, e enquanto esse número interno não mudar, você vai voltar ao mesmo ponto, de novo e de novo. Pessoas pobres não são pobres apenas de dinheiro, são pobres de visão, de merecimento, de identidade. Não se trata de números na conta. Se trata de identidade na mente. Você não pode sustentar uma vida que contradiz a imagem que tem de si mesmo. Se você acredita que é mediano, não importa o quanto ganhe, você vai dar um jeito de perder, de recuar, de cair. Você se sabotará, porque não consegue carregar o peso da nova versão. Você já percebeu como algumas pessoas se sentem culpadas quando têm dinheiro sobrando? Como se fosse errado guardar, investir, multiplicar. Essa culpa não é sua. Ela foi implantada. Ela nasceu de uma associação inconsciente. Dinheiro, abandono, dinheiro, solidão, dinheiro, perda. Quantas vezes você viu alguém prosperar e logo depois quebrar? Quantas vezes você viu pais ganhando bem, mas nunca estavam presentes? Ou conheceu alguém que ficou rico e mudou? Essas memórias ficam gravadas, e seu cérebro, em um ato de proteção, faz o que acredita ser certo. Evita a riqueza, evita o sucesso, evita aquilo que ele aprendeu a temer.
Você não tem medo do dinheiro. Você tem medo do que acha que o dinheiro vai fazer com você. Talvez você ache que vai virar alguém arrogante, ou que vai perder os amigos, ou que vai ser rejeitado, julgado, traído. E então, mesmo sem perceber, você recua, finge que não é importante, desdenha da ambição, romantiza a simplicidade e se esconde atrás de frases como: dinheiro não é tudo, não preciso de muito, só quero o suficiente. Mas quem define o suficiente? O verdadeiro veneno da mente pobre é a conformidade. Ela veste a máscara da humildade, mas é feita de medo. Medo de se destacar, medo de crescer, medo de ser percebido. A pobreza não está só na ausência, ela está na repetição. Você vive a mesma semana, o mesmo mês, o mesmo ano e chama isso de vida. Mas no fundo algo em você grita, quer romper, quer transcender, e esse grito é a sua alma tentando quebrar o código. Você já reparou que a maioria das pessoas que critica quem enriquece são as mesmas que adorariam estar no lugar delas? A inveja não nasce do ódio, nasce do desejo reprimido. Você não odeia o que despreza. Você odeia o que te lembra daquilo que você poderia ser, mas ainda não é. É por isso que seu maior inimigo não está fora, está dentro, na sua memória emocional, nos pactos silenciosos que você fez com o fracasso para se sentir aceito. Você já se pegou pensando: se eu crescer, vou me afastar das pessoas que amo. Se eu for bem-sucedido, vão dizer que mudei? Essas ideias não são apenas pensamentos, são amarras. São algoritmos emocionais que te impedem de voar, porque você ainda quer agradar a criança que ouviu. Você não é melhor que ninguém. Não se ache. Fique no seu lugar. Mas o seu lugar não é onde te colocaram. Seu lugar é onde sua alma se expande, onde sua mente se liberta, onde seu brilho incomoda os acomodados. Sim, você vai incomodar. Sim, vão falar de você. Sim, alguns vão se afastar, mas muitos outros vão se inspirar, vão se aproximar, vão despertar. Porque quando uma mente desperta, ela acende outras ao redor. Você não precisa se justificar por crescer. Você precisa se comprometer com quem está tentando te puxar de volta. O seu crescimento é uma ameaça para quem quer te manter pequeno. Você foi programado para ser funcional, não abundante. Para obedecer, não sonhar. Para repetir, não reinventar. Mas agora você sabe. E quem sabe, carrega a chave. A chave que destranca a prisão mental. A programação invisível. A herança emocional de escassez. Você está no ponto de virada. E isso assusta. Porque sua mente vai lutar para manter tudo como está. Ela vai te sabotar, te distrair, te convencer de que está exagerando. Mas não está. Você está despertando. A parte mais cruel da programação mental é que você acredita que ela é você. Você repete frases, crê em limites, aceita padrões. E diz: eu sou assim. Mas não é. Você foi moldado, modelado, esculpido pela soma das vozes que ouviu, das dores que viveu, dos silêncios que absorveu. Seu eu sou assim pode ser apenas o eco do que te ensinaram a aceitar. Lembra das vozes? A vida é difícil. Dinheiro não é para qualquer um. Trabalhar duro é o único caminho. Quem tem demais sempre perde. Você é muito sonhador. Essas frases não ficaram no ar. Elas entraram, grudaram. Se esconderam em lugares profundos do seu inconsciente. E hoje, comandam suas decisões sem que você perceba. Você se sabota e nem entende por quê. Mas a verdade é que sua mente não trabalha para você.
Ela trabalha para manter vivo o seu eu do passado. Sua mente é fiel ao que te deu segurança, mesmo que isso tenha te ferido. Ela prefere o conhecido ao possível. Ela prioriza a sobrevivência emocional, mesmo que custe sua liberdade financeira. E é por isso que crescer dói. Porque crescer é trair o antigo você, aquele que aceitou pouco, que se contentou, que se acostumou com migalhas e chamou de gratidão. Mas há uma diferença entre ser grato e ser conformado. Ser grato é reconhecer. Ser conformado é desistir. Você foi ensinado a se contentar, a pedir permissão para prosperar, a não incomodar com seus sonhos, a esperar ser escolhido. Mas ninguém vai vir te resgatar, porque a prisão está por dentro. E a chave sempre esteve com você. Sabe por que você sente desconforto quando começa a prosperar? Porque sua mente entende isso como ameaça. Ela diz: isso não é você. Você não pertence a esse lugar. Vão te descobrir. Você não é bom o bastante. Essas vozes não são reais. Elas são fantasmas, fragmentos de memórias emocionais não processadas. E cada vez que você as ouve, você fortalece a prisão. Mas e se você parar de ouvir? E se você responder? E se pela primeira vez você disser: eu não sou mais aquele menino assustado. Eu não sou mais aquela menina insegura. Hoje eu me autorizo. Hoje eu me escolho. Hoje eu rompo com a escassez. Isso não é positividade tóxica. É reconexão. É voltar à sua versão mais autêntica, aquela que existia antes da programação. Você lembra do que queria ser quando criança? Você lembra da leveza que sentia ao imaginar um futuro onde tudo era possível? Essa parte sua ainda existe. Ela só foi silenciada, enterrada sob camadas de frustração, medo e comparação. Mas ela está aí. E se você escutar com atenção, talvez ouça a batida fraca de um coração que ainda acredita. Esse coração é a centelha da abundância, a raiz da reconexão com seu valor. Valor. Essa é a palavra que sua mente rejeita. Porque desde cedo você aprendeu a se adaptar, não a se valorizar. Aprendeu a servir, não a ser visto. A agradar, não a brilhar. Você trocou autenticidade por aceitação, potencial por previsibilidade, liberdade por pertencimento. E hoje vive em conflito. Você quer crescer, mas teme o que vai perder no caminho. Teme se afastar, teme ser julgado, teme se ver sozinho. Mas o que é pior? Ficar sozinho sendo você, ou cercado sendo quem esperam. A reprogramação começa quando você escolhe quebrar o pacto de lealdade à escassez, o pacto com a culpa, com o medo, com a herança emocional que não te pertence. Você pode honrar sua origem, sem repetir a dor dela. Você pode amar sua família, sem perpetuar os traumas dela. Você pode crescer e ainda ser quem cuida, quem ama, quem respeita. Crescer não é abandonar, é incluir. Incluir novas possibilidades. Novas referências, novas crenças. Não existe liberdade financeira sem liberdade emocional. Você pode até ganhar mais, mas se continuar sentindo que não merece, você perderá tudo. Você precisa se tornar alguém que sabe lidar com o muito, sem medo de ser. Porque o medo do dinheiro é, na verdade, o medo de quem você pode se tornar com ele.
Mas e se você se tornar alguém ainda melhor? E se você usar a abundância para curar, ajudar, expandir? E se, ao invés de fugir da riqueza, você decidir ser o tipo de pessoa que a usa com consciência? O próximo passo é simples, mas profundo. Pare de repetir o que não funcionou. Comece a observar o que você sente. E questione tudo o que te ensinaram sobre ser pobre, rico, digno ou não. Não aceite mais viver como cópia de uma dor herdada. Você é um original em potencial. Só precisa lembrar disso. Você não se sabota apenas nas grandes decisões. Na verdade, a autossabotagem raramente grita. Ela sussurra. Ela se esconde. Nos pequenos hábitos, nos gestos do cotidiano, na forma como você acorda, fala, pensa, reage, na maneira como você olha para o preço antes de perguntar se aquilo tem valor. Na pressa com que você aceita o primeiro salário que oferecem, no desconforto ao receber um elogio, na desculpa silenciosa de que não é o momento ainda. Esses são seus rituais. E cada um deles reforça a sua identidade. Você pode dizer o que quiser, mas o que você vive todos os dias é quem você realmente acredita que é. Você acorda atrasado, corre para o trabalho, reclama da vida, dorme esgotado e chama isso de rotina. Mas, na verdade, é um ciclo, um loop mental onde você está preso, porque sua mente não foi treinada para criar, ela foi condicionada para sobreviver. Você acorda no piloto automático, e a cada repetição reforça a ideia de que não tem escolha. De que não há saída, de que esse é o mundo real. Mas esse real é só o reflexo do que sua mente consegue aceitar. Você diz que quer mais, mas vive como quem teme conseguir. Você foge das oportunidades, adia decisões, se esconde atrás do perfeccionismo, da dúvida, da opinião dos outros. Você não procrastina por preguiça. Você procrastina por medo, porque sabe no fundo que se der certo, a sua vida vai mudar. E sua mente teme o novo. A mente pobre ama o caos previsível. Ela prefere o problema conhecido à solução desconhecida. Você percebe? Essa não é só uma questão de dinheiro. É uma questão de identidade. Você age como quem ganha pouco, porque se vê como alguém que vale pouco. Você negocia contra si mesmo. Você diminui seu brilho para caber nas expectativas dos outros. Você entrega mais do que recebe. Aceita menos do que merece. Sorri para não incomodar. Se apaga para não ser julgado. E no fim, chama tudo isso de humildade. Mas essa não é humildade. É medo disfarçado, é autoabandono, é conformismo fantasiado de virtude. E então você se pergunta, por que nada muda na minha vida? Porque você repete os mesmos scripts, com os mesmos personagens, no mesmo cenário, e espera um final diferente. Mas não há final diferente sem um novo autor, e você precisa começar a escrever a própria história. Com outra caneta, outro papel, outro idioma. A linguagem da abundância. Mas o que é, afinal, abundância? Não é ter muito, é saber que pode ter. É viver sem o peso da culpa, sem a ansiedade da escassez. É confiar que há mais, mesmo quando ainda não há. É trocar o medo pela fé ativa. Não aquela fé passiva que espera, mas a fé que age, constrói, move. E essa fé só nasce quando você muda o seu centro de identidade. Enquanto você se enxergar como vítima, você viverá como refém. Enquanto você se sentir indigno, você sabotará toda a oportunidade. Enquanto você repetir, eu não sou bom com dinheiro, eu não sei vender, eu não nasci para isso, você estará escrevendo sua sentença com as próprias palavras. Você acha que não pode mudar a sua mente? Mas ela já foi mudada, várias vezes, por sua cultura, sua família,
sua escola, seus traumas. Se ela pode ser programada para o medo, pode ser reprogramada para a expansão. Mas para isso, você precisa reconhecer o padrão, ver o ciclo, assumir o comando. E parar de aceitar migalhas emocionais e financeiras como se fossem banquetes. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para impactar, para transformar, para criar um mundo onde a sua voz ecoa e não apenas repete o que foi dito a você. A transformação começa no invisível, nas escolhas silenciosas, na forma como você se trata quando erra, no que você diz quando olha para o espelho, no valor que coloca no seu tempo. É nesses detalhes que a abundância ou a escassez se alimentam. Você pode continuar vivendo no modo escasso, ou pode, a partir de agora, começar a enviar sinais diferentes para o universo. Sim, o universo responde, mas não as suas palavras, a sua vibração, a sua frequência, a forma como você se posiciona, se comporta, se respeita. Pare de negociar com o que te fere. Pare de pedir desculpas por querer mais. Pare de achar que sonhar grande é arrogância. Arrogância é aceitar uma vida pequena, quando você tem potencial para muito mais. A escassez não é um castigo divino, é uma ilusão coletiva, é uma névoa mental, é um ciclo herdado, não escolhido. Mas agora, você pode escolher. Toda mudança profunda começa com uma morte, mas não é a morte física, é a morte simbólica da versão antiga, do você que aceitou pouco, do personagem que você criou para sobreviver, mas que agora te sufoca. Você precisa deixar esse personagem ir, precisa fazer o luto, chorar o passado, honrar o que foi útil, mas liberar o que te limita. Você não pode carregar tudo para a nova vida. Há partes que precisam ficar. E não é egoísmo, é libertação. Essa é a parte mais difícil, porque crescer exige abandonar. Você vai precisar deixar para trás a necessidade de aprovação, o medo de julgamento, o apego à dor conhecida. Vai precisar desaprender frases como não posso, não sou bom o bastante, isso não é para mim. E no silêncio da sua mente, declarar um novo pacto. Eu me autorizo. Eu posso ter mais. Eu sou digno do melhor. Parece simples, mas para uma mente que foi treinada a se esconder, isso é revolução. Você vai se sentir estranho no começo, como se estivesse traindo algo. E de certa forma, está. Está traindo a escassez, a submissão, o velho script. E esse conflito vai doer. Vai tentar te puxar de volta. Sua mente vai dizer, isso não é você. Você está forçando. Você está se achando. Mas preste atenção, é a velha voz tentando sobreviver. A sombra lutando para não ser dissolvida. Todo o crescimento verdadeiro passa por um período de desorientação. É como sair de um quarto escuro e caminhar para fora. No início, a luz machuca os olhos, mas com o tempo, você começa a ver. E quando enxerga, não consegue mais voltar. Esse é o ponto sem retorno. Quando você se vê como alguém capaz, merecedor, próspero. As velhas roupas mentais não cabem mais. Os antigos papéis não servem. As desculpas perdem o sentido. Você muda, não porque foi obrigado, mas porque percebeu que o seu verdadeiro eu sempre esteve lá, apenas adormecido. Reprogramar a mente é um ato de coragem. É um ritual diário. Não envolve gritos nem promessas, mas sim constância, escolhas silenciosas, pequenos gestos de amor próprio, palavras que você aprende a dizer não, sim, agora, chega. Você começa a se posicionar, a dizer o preço que vale, a colocar limite em quem só vinha para sugar, a honrar o seu tempo, sua energia, sua luz.
Isso é merecimento em ação. Você merece, mesmo quando não acredita, mesmo quando a mente grita que não, mesmo quando ninguém reconhece. O merecimento não depende de validação externa, é uma decisão interna, é um voto silencioso. É você, consigo mesmo, dizendo: eu me liberto do que me diminui. Eu escolho o que me expande. Eu não sou mais escravo das crenças que me aprisionaram. É nessa nova frequência que tudo muda. Você começa a atrair o que antes parecia impossível. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma como se move nele. Você deixou de rastejar e começou a caminhar ereto, não com arrogância, mas com presença. Você começou a ocupar o espaço que sempre foi seu, mas que você mesmo evitava. Esse novo você não precisa provar nada. Ele não grita, não implora, não corre atrás. Ele se posiciona, ele cria, ele permite. E quando você permite, o universo responde, porque o universo não nega aquilo que você verdadeiramente aceita. Mas isso exige vigilância. Você vai ser testado, vez após vez. Situações vão surgir para ver se você ainda está preso ao antigo padrão. Uma oferta baixa, um relacionamento tóxico, um convite disfarçado de oportunidade. E nesses momentos, você precisa lembrar: dizer não também é prosperar. Escolher-se também é riqueza. Respeitar-se é a raiz de tudo. Depois de mudar por dentro, o mundo lá fora reage, nem sempre com flores, às vezes com espinhos. Você começa a se posicionar e pessoas se afastam. Você se valoriza e propostas desaparecem. Você muda o tom e dizem que você não é mais o mesmo. E de fato, não é. Mas o mundo nem sempre celebra isso, porque seu crescimento confronta a estagnação alheia. Seu silêncio confunde, sua clareza incomoda. E aqui entra o novo teste. Você sustenta quem está se tornando, ou volta a ser quem esperam que você seja. A mente velha não vai embora em silêncio. Ela volta em forma de dúvida. De saudade do que era fácil, de medo do julgamento. Você começa a se perguntar: será que estou exagerando? Será que fui longe demais? Será que não era melhor como antes? Essas perguntas não vêm da sua verdade. Vêm do antigo script tentando retomar o controle. Do inconsciente, buscando refúgio no conhecido. Da programação de escassez batendo à porta, disfarçada de humildade. Você será testado quando estiver cansado, quando ninguém estiver olhando, quando parecer que nada está dando certo. É nesses momentos que você precisa lembrar: você não está voltando para trás. Você está sendo desafiado a segurar o novo padrão. Todo novo nível exige uma nova solidez interna, mais firmeza, mais presença, mais responsabilidade emocional. Porque agora, você sabe. E saber te tira da zona de conforto. Você não pode mais fingir que não percebe os ciclos. Você não pode mais culpar o externo. Você não pode mais se esconder atrás da ignorância. A consciência não permite fuga. Ela te chama para o centro, para o eixo, para a decisão. E essa decisão, às vezes, é solitária. Porque o caminho da expansão começa no silêncio. Antes de ecoar, ele te esvazia. Antes de te levar além, ele arranca as raízes do que te prende. Alguns vão se afastar, outros vão tentar te sabotar. E haverá os que tentarão se aproveitar do seu novo brilho. É aqui que entra a blindagem emocional. Você precisa aprender a manter sua energia, proteger seu foco, selecionar com quem anda. Cuidar de quem ouve, controlar o que consome. Você não pode se alimentar de escassez todos os dias e esperar viver em abundância. O que entra, molda o que sai. O que você ouve se transforma no que você sente. E o que você sente
Se transforma no que você acredita. Acredite. A escassez tem cheiro, tem linguagem, tem presença, e você precisa aprender a reconhecê-la, antes que ela volte a morar em você. Você não precisa mais provar nada, não precisa se justificar, nem pedir permissão. Você apenas precisa ser, e manter-se sendo. Esse é o segredo. Sustentar a vibração daquilo que você já se tornou, mesmo quando o mundo tentar te convencer de que é loucura, mesmo quando ninguém entender, mesmo quando a dúvida bater. Porque a dúvida não é sinal de fraqueza, é sinal de transição. É a ponte entre o velho e o novo, e atravessá-la exige firmeza. Mas há algo belo nisso tudo. Você começa a perceber que está criando uma nova realidade, uma nova narrativa, uma nova frequência. E o mundo começa a responder. Pessoas novas chegam, portas se abrem, ideias fluem, recursos aparecem, não por mágica, mas por alinhamento. Você passou a agir como quem merece, e o universo responde a quem age como tal. Chegou o momento de fechar o ciclo, e ao mesmo tempo, abrir um novo. Você ouviu, sentiu, revisitou feridas, reconheceu padrões, tocou nas sombras. E agora, o que você fará com tudo isso? Porque saber não basta. Entender não é suficiente. Transformação exige ação, exige escolha. Exige ritual. Você não é mais o mesmo, porque agora carrega consciência. E a consciência é um peso sagrado. Ela não te deixa mais viver no piloto automático. Ela te puxa, te cobra, te reposiciona. Você já não cabe nos mesmos hábitos, já não acredita nas mesmas mentiras, já não se encaixa nos mesmos lugares. Isso é sinal de renascimento. Mas renascer não é confortável. É apertado, escuro, solitário. Até que a nova luz chega. Essa luz não é externa, não vem de gurus, nem de promessas mágicas. Ela nasce do momento em que você decide: eu não volto mais atrás. Você decide não mais aceitar pouco, não mais negociar sua alma, não mais viver como cópia, não mais seguir roteiros herdados. Você decide ser autor da sua própria narrativa. Não importa o tempo que leve, nem o quanto precise perder, nem quantos não entendam. Porque o que importa agora é que você entendeu. E quem entende, não se perde mais. A partir de hoje, você não será movido pelo medo, mas pela visão. Não será guiado pela escassez, mas pelo propósito. Não mais aceitará migalhas emocionais, financeiras ou espirituais, porque reconhece seu valor. E o valor muda tudo. Muda como você fala, como você anda, como você escolhe, como você se protege, como você prospera. A prosperidade não é um destino, é um estado. Ela não chega com um número na conta. Ela começa com um número dentro, o da sua frequência. Você vibra a escassez? Ou vibra a possibilidade? Você ainda se vê como vítima? Ou se autoriza a ser causa? Você ainda acha que o mundo é cruel? Ou entendeu que a sua mente cria a sua versão dele? Você tem agora uma missão silenciosa: proteger o que está despertando. Não permita que o velho você retome o volante. Não permita que o externo dite seu interno. Não permita que o medo vença a coragem. Crie seus próprios rituais. Levante-se cedo para si mesmo. Movimente seu corpo. Expanda sua mente. Invista em conhecimento. Cerque-se de vozes que elevam, não que drenam. E mais importante, seja essa voz para alguém. Você não foi programado para ser pobre. Você foi reprogramado para ser livre. E liberdade tem um preço: constância. Dia após dia, escolha-se. Reforce o novo código. Silencie a antiga voz. Desafie o padrão. Expanda sua vibração. Não espere permissão. Não espere reconhecimento. Não espere companhia. Caminhe, mesmo que sozinho. Porque ao caminhar,
você se torna farol. E outros verão, outros seguirão. Agora feche os olhos, respire fundo, sinta sua mente no presente, perceba o silêncio entre os pensamentos. É lá que mora a abundância, na presença, na clareza, na decisão. Você não precisa gritar para ser ouvido, basta viver sua verdade, e o universo sussurrará de volta. Se você chegou até aqui, saiba, você já começou sua transformação. Você não está mais dormindo, você acordou. E quem acorda, não volta mais a sonhar pequeno. Este é o fim deste vídeo. Mas talvez, o começo da sua nova vida. Se essa mensagem fez sentido para você, permita-se compartilhar com alguém que precisa acordar. E se quiser continuar despertando, há mais reflexões à sua espera. Sombra do saber. Sua mente não será mais a mesma.